Olá pessoal, bom dia. Começando mais uma live hoje com Beto Madalosso, pessoa famosa aí. Vamos ver como vai ser. O pessoal já tá entrando. Entrei pela minha, daqui a pouco ele entra, tá? Então ele vai entrar aqui e pedir bom dia, a Fernanda, a Jéssica. Beto Madalosso aí já entrou. Vou chamar ele. Vamos entrar juntos. Tá entrando. Olá, bom dia, Beto. Bom Tudo dia. bem? Tô procurando meu fone aqui. Ai, meu Deus, eu me atrapalho todo aqui também. Caiu o celular, pulou. Mas vamos Viu? lá, o pessoal já tá Deixa eu te perguntar, entrando. você é liveira também? Eu tô tentando, eu faço todo dia que nem você, né? Mas eu tento uma vez por semana, uma vez, duas por semana. Por incrível que pareça, eu vou ter uma hoje e outra à tarde também, Ah, é? mas entrei nessa onda aí também, né? É porque você fez uma. Você começou bem aqui, você vai falando com as pessoas, você tem um ritmo bom, eu não tenho um ritmo tão bom assim para começar. Eu começo assim meio, Ah, nossa, tive que acordar cedo, meu Deus, eu começo não, rastejando. Ah, eu tava pensando isso, né? Um dos dias frios aqui, a gente deve que acordar cedo. aham, aham. Mas eu gosto de acordar cedo. Eu não gosto de levantar, mas depois que eu levanto, eu gosto. Hoje eu tentei acordar um pouco mais cedo, tomar café com calma, e, É. e eu gosto. Eu também, assim, eu coloquei até como disciplina, assim, eu tenho falado isso, porque eu não sou das pessoas mais disciplinadas do mundo, assim, então, e fazer isso aqui todo dia às 8, 10 da manhã, como eu tenho compromisso com alguém, não tem desculpa, né? Se tivesse que Sim. treinar, por exemplo, eu faltaria uns treinos, assim, de manhã, foda-se, mas, assim, quando eu marco uma live com alguém, eu falo, não, tem que estar lá, não importa o que aconteceu ontem, se eu dormi bem ou não dormi bem, eu tô aqui sempre cedo, e aí vai. E tem sido ótimo assim, essa necessidade de manter isso bem certinho, assim. E conversas muito boas, né? Como a gente vai ter aqui hoje. É muito Sim, com legal isso, né? certeza. Com É, certeza. Eu assisto de vez em quando, então de vez em quando eu acordo cedo aí também coloco. Acordar cedo eu acordo, mas de vez em quando eu acabo ligando ali e assistindo é. e tenho visto vários assuntos muito interessantes, assim. Como você falou, acho que o que eu até ontem à noite que eu acabei lembrando de publicar no feed lá, né, sobre a live, eu tinha já publicado no Stories. Aí o que eu vou escrever, né? E aí eu coloquei, né? Eu falei, ó, eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, tá? É, Muita coisa em comum, mas a gente discorda em algumas coisas, sim, né? é. Então, a ideia é a gente discutir isso. Uma coisa interessante não sei se você sabia, na minha família também tem dois Betos. Ah, é? O meu pai chama Roberto, é o vovô Beto, e a minha irmã também se chama Roberta, ele colocou o mesmo nome na minha irmã, que é a tia Beta, que é né, o meu Olha, filho aqui, então tem bastante Beto aqui. A- o meu é Apesar de eu ter o... Carlos Roberto. Ah, Carlos Roberto, legal. Eu ia perguntar se era Roberto. Pois É, é. é, Apesar do meu nome ser diferente, na minha família todo mundo tem o nome normal. sei. Mas o teu tem uma inspiração específica, assim, teu nome? Tem. O meu pai, foi meu pai até que escolheu. Meu pai, ele gostava muito de uma cantora do Amazonas, na época que ele estava na faculdade. O nome dela é Marluí Miranda. E ela tem uma música que se chama Indiara. E fala. E daí diz que quando ele conheceu a minha mãe, da primeira vez, ele já falou: ó, o dia que eu tiver uma filha, vai se chamar Indiara. E aí foi assim. Ele é do Amazonas? Não, ele Não é de entendi, a São cantora do Paulo, do interior Amazonas. de São Paulo, mas ele era eu brinco que ele era meio bicho grilo, assim, ele e a minha mãe, Ah, ele é engenheiro agrônomo, aquela época de calça boca de sino, enfim, ele gostava bastante dessa cultura indígena, é a origem indígena, né? aham. E politicamente, assim, vocês concordam? Você e teu pai? O meu pai, ele já é quase um desiludido com a política, assim, sabe? Uhum. E eu acho que meu pai e minha mãe, como todo mundo que tem bom coração, já foram comunistas um dia, ou já foram mais de esquerda. Minha mãe já foi bastante, já ajudou a fundar o PT em Ah, é Londrina, na época que sério? ela fazia Sério? faculdade. Aham. Só que daí um Ah, dia as pessoas ah. vão mudando. Mas então tem um histórico aí um pouco voltado para a política, assim, na tua casa, pelo jeito.
Porque Ah, sim. na minha não tem. Na minha não tem Não nada tem? disso. Não. Mas Aham, minha família, meu pai é empresário, não tem nenhuma ligação com política. aham. Partido, nada, nunca. Entendi. É, assim, o que eu falo na minha família, assim, minha mãe foi na época da faculdade, né? Então, política estudantil, se interessou por isso. Porque eu acho que é, de certa forma, uma vontade, assim, de realmente melhorar a vida das pessoas, né? O que que a gente pode fazer para melhorar? Só que depois ela não se envolveu, né? Daí hoje os dois, na verdade, os dois são, a minha mãe é aposentada, mas acabaram se tornando funcionários públicos. Meu pai já empreendeu também, já teve negócio. Eles se casaram na década de 80, foram para Rondônia, para o norte do país, bem para o meio do mato, floresta amazônica. A gente morava numa chácara que não tinha nem energia elétrica. E aí, só que depois acabou virando funcionário público. E a minha mãe também, ela trabalha no Ministério da Agricultura. E o que eu falo que aconteceu com eles, assim, já com meus avós e depois com a minha mãe, assim, eles já foram convidados para entrar na política. A minha mãe já foi convidada a morar em cidade pequena para ser candidata e tal, mas nunca aceitou, porque tinham muito aquela imagem de que político é ladrão. Política é coisa de ladrão, quem se envolve com política quer roubar, então não vamos se Uhum. envolver com isso. E eu acredito muito que isso, né, esse pensamento também foi o que levou a essa situação que a gente está vivendo, né? De políticos, no geral, não todos, mas muitos políticos ruins. Então, os bons se afastam e os ruins tomam conta, né? Então, a minha mãe hoje, por exemplo, ela fica com medo, assim, de eu me envolver com a política. Quando eu falei que ia ser candidata, ela, pô, isso é perigoso. De vez em quando ela assiste lá uma série no Netflix, que esses dias ela assistiu de uma colombiana lá, que era política, e mandaram matar, e não sei o quê. Ela me manda, ela fica preocupada, assim, porque ela sabe... Pô, mas assim, não tá, a gente não corre esse risco. Imagine! A não ser que você seja uma vereadora preta no Rio de Janeiro e lute contra a milícia. Mas não é o nosso caso em Curitiba. Olha, assim, o que fala assim, se você vai querer fazer a coisa certa, né? Se você vai querer brigar com os grandes que às vezes não estão lá por boas razões e é como a gente vê, você viu essa semana, foi presa uma vereadora por rachadinha. E falam que isso é Uhum. mais comum do que a gente pensa, né? E se você quiser brigar contra isso, não quiser fazer e quiser denunciar e quiser acabar com isso, você pode ser ameaçado, né? Deixa eu só entender, então, a primeira candidatura tua foi na eleição passada, para deputada estadual. Federal. Ah, para Eu, federal, tá. pra- Eu lembro que numa das reuniões que você fez, eu estava lá, que foi justamente ali no prédio onde eu tenho o restaurante, o Gabriel, que eu acho que ele promoveu, convidou, eu participei, né? Foi lá que eu sim, te conheci, na verdade. Né? exatamente, exatamente, exatamente. E, e daí, porque assim, porque não tem a ver com o teu histórico de formação, você é auditora contábil, é isso? Isso, E, isso. e daí quando a Até, pessoa pensa, auditor contábil, tua filha entrar para polícia, mas de onde tirou isso, né? exatamente. É. Então, outra coisa que eu ia te contar, que eu falei, vamos falar também sobre gastronomia, né? É É. que eu vou te contar rápido, tentar te contar rapidamente meu histórico, assim. Como eu falei para você, no colégio eu já me interessava por política, então eu tinha, né, os professores de história, geografia, enfim, que eu tinha esse interesse já, também me interessava por política estudantil, Grêmio estudantil. Aí, tanto que quando eu saí do colégio, meu primeiro emprego foi no McDonald's, também já foi em Hum, restaurante. Quando eu estava no é. colégio ainda. Eu fui, com 14 anos, eu queria ser independente, ter o meu dinheiro, fui trabalhar no McDonald's. Aí, depois, no colégio mesmo, eu acho que eu acabei me interessando mais pelas ideias, digamos, de esquerda e tal. Aí acabei saindo do MEC, que explora as pessoas e tal, e não sei o quê. E aí eu fui fazer faculdade. Minha primeira faculdade foi Ciências Sociais. Uhum. Porque eu já gostava de sociologia, antropologia e ciência política. Só que a faculdade de Ciências Sociais na federal, enfim, tem muito viés esquerdista, tanto as pessoas, os alunos como os professores. E nessa época, eu comecei a questionar e pensar diferente. Eu até falo que o que me levou a pensar diferente, assim, primeiro foi uma reportagem sobre os Estados Unidos que eu li uma vez, que falava várias coisas assim, sobre os Estados Unidos. Eu pensei assim, poxa, mas todo mundo fala mal dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o capeta, né? Muito ruim.
por que será que eles têm tantas coisas boas, enfim, e esse lado bom, por que será que é? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre ideias diferentes. E outra coisa, não sei se você já leu, foi um livro chamado A Revolução dos Bichos. Não sei se você já ouviu Já falar. li, já li. Legal. Que ele fala muito disso, né? De as pessoas que querem contra o sistema, que querem mudar e acabam fazendo as coisas igual, enfim, acabam. É uma crítica, né? À Revolução Russa. E aí eu comecei a pensar diferente, e aí eu acabei não me encaixando muito bem ali no curso, falei, pô, vou mudar. E aí o que eu fui fazer? Aí eu adorava cozinhar, falei, pô, eu adoro cozinhar, eu quero fazer alguma coisa que eu realmente goste. E aí vou fazer um curso de cozinha, vou tentar ser chefe de cozinha. E aí eu fiz um curso do Senac, que é um ano inteiro no restaurante escola, você já deve conhecer, né? Claro, ótimo, incrível. Um dos melhores que Pois tem. é. Eu fiz aquele curso, fiquei o ano inteiro fazendo, gostei. Comecei a estudar francês por causa disso, porque eu pensava que eu ia estudar gastronomia na França e não sei o quê. Só que aí o que aconteceu? Eu percebi que quando você faz uma coisa por hobby, é uma coisa. Quando você faz por trabalho, é outra, né? E aí, nesse mundo, eu percebi que você ou precisa ralar muito para chegar, né, a ser um chefe, enfim, reconhecido, ou precisa ter muito talento, enfim. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer? E na minha família, a minha mãe tinha aquela cobrança por fazer uma faculdade. Pô, só esse curso aí não basta, você tem que fazer uma faculdade. Mas nisso você já tinha tua formação de ciências sociais, você não chegou a se formar? Eu não cheguei a me formar, eu fiz um ano e meio, não cheguei a me formar. Parei no meio, aí comecei a estudar francês no curso de letras para fazer alguma coisa, daí fiz o curso no Senac, e aí eu não sabia o que queria direito, e tinha aquela pressão, você tem que fazer uma faculdade. Aí eu pensei, vou fazer administração, assim onde eu posso ter meu restaurante, administrar meu restaurante. Aí fui fazer administração. E acabei não trabalhando na área de cozinha, mas eu gosto bastante. E aí, no último ano da faculdade de administração, depois trabalhei na Toyota, trabalhei na empresa júnior da faculdade, e no último ano da administração eu entrei na empresa que eu trabalho, ainda estou hoje, estou de licença, mas estou, que é uma empresa, uma multinacional de auditoria contábil. E aí, no último ano eu entrei, e aí eu falo que eu achei minha vocação, que é ser auditora, porque eu sou muito certinha, gosto de tudo certinho, e o auditor faz isso, ele confere se as coisas estão certinhas. É meio chato, eu sei que parece chato, mas eu gosto, enfim. E aí, logo depois que eu terminei a administração, eu fiz ciências contábeis, porque eu sou auditora contábil, né? Enfim, então por isso Mas que assim, eu treino. realmente, assim, porque é um trabalho que eu não me vejo fazendo, assim. E quando a gente pensa numa pessoa política, não dá para imaginar, até porque o negócio de ser certinho, essa coisa da regra mesmo, né, não é uma aptidão do político. O político é um cara que, né, assim, é expansivo, né? Quando você pensa numa pessoa auditora contábil, você nem imagina as pessoas falando, né? Aquela pessoa que fica num canto, né? Então, mas enfim. É verdade. E aí, só para pular rápido, para explicar um pouquinho rapidinho a conexão, o que aconteceu foi isso. Eu gosto muito da minha profissão, né, por essa questão de, primeiro, também achar que é uma profissão importante para a sociedade, que é garantir, que é dar confiança para as empresas, para o mercado, né? E eu acredito muito que o mercado, são as empresas e as pessoas que geram riqueza, que montam negócios e geram riqueza. E só que eu sempre gostei de trabalho voluntário. Então, sempre fiz trabalho voluntário. Eu fui escoteira, me envolvi na igreja. Enfim, sempre tive essa vontade de fazer alguma coisa para a sociedade. Ou seja, como que eu posso contribuir para a sociedade? E aí eu pensava, um dia eu vou entrar para a política. Mas eu pensava assim, depois que eu ficar rica, quando eu ficar mais velha, depois que eu me aposentar. E aí eu acabei me aproximando do Partido Novo, que eu acredito muito nas ideias, e resolvi ser candidata em 2018, então não tinha nenhuma experiência. Como você falou, sempre fui uma pessoa tímida, quietinha, mas... Não, sim, eu falei porque, assim, relacionado à profissão, mas de tímidas não tem nada. Então, fui aprendendo. Fala super bem. Eu fui treinando, fui aprendendo, enfim, mas como até a Cristiane colocou ali agora,
a auditoria é imprescindível na política, né? Fiscalizar os números é uma das principais tarefas do Legislativo. Então, estou até com a Constituição Federal aqui, que eu estou estudando bastante, e essa é uma das principais funções. O vereador ou o deputado tem que legislar e fiscalizar. E fiscalizar as finanças, a contabilidade, o orçamento. Então, tem tudo a ver com a minha profissão, com a contabilidade, né? Ó, só nessa última frase que você fez aí, você já merece um voto, hein? Esse negócio da coragem da fiscalização, né? Porque a gente começou um pouco falando sobre isso, e você começou falando sobre o risco que corre quem fiscaliza e denuncia, né? Porque acaba acontecendo isso. Eu não sei se é tão comum. A gente vê mais assim a questão do corporativismo mesmo, né? Então deixa assim, melhor não falar nada, não vamos denunciar e tal. Então acho que o negócio da fiscalização realmente já é um grande passo. Faz todo sentido, acho. Às vezes, muito mais do que fazer a lei é você fiscalizar se está sendo. Como é que os outros estão trabalhando, como é que os dados estão sendo passados para a gente. Né? Sim. A fiscalização é fundamental. E, na verdade, é como o nosso dinheiro, que a gente paga imposto, está sendo gasto, está sendo aplicado nas coisas que deveria. Né? E, enfim, como eu falei para você, não sei se você quer falar um pouco também de política, enfim, eu deixo você conduzir. Você cozinhou ontem? Cozinhei. Você cozinha todo dia? Agora que estou em casa, né? Tô 100% em casa, sim, cozinho todo dia. Eu tenho um filho também pequeno, o Luiz, tem que cozinhar para ele. Faço muito arroz e feijão. Você fez mas jantar você faz também? Jantar, de vez em quando. Ou esquento a janta. Mas assim, quando você faz o almoço, é sempre arroz e feijão, não? Eu só tô curioso com o que você cozinha, porque eu acho legal que eu cozinho em casa e fico perguntando o que é. Não, eu tento fazer bastante arroz e feijão. Eu faço muito arroz integral, eu gosto muito de ter uma alimentação mais natural. Arroz 7 gramas, arroz integral. Mas às vezes faço coisa diferente, polenta. Aprendi a fazer polenta, não fazia. Enfim, purê, acho que ontem eu fiz purê de batata, frango e arroz integral e lentilha. Sim. Eu tinha cozinhado lentilha também. Parece bom. Mas bom, vamos, eu quero, já que a gente começou a meio que falar de política e tal, eu tô com um livro aqui, tá, o meu é super genérico, é um livro genérico, tá na minha mesa aqui. Eu tenho alguns desses aqui, ele não aprofunda muito, mas tem algumas coisas, tem várias coisas que eu preciso ler, tipo esse aqui, ó, o que é democracia. Eu também tenho. Que eu ganhei esses dias. Tem a coleção. Mas tem também, ó, tem aqui, ó, restaurante. Eu tô com só que, assim, eu não consigo me aprofundar tanto nessas leituras aqui. Mas, assim, a gente falou um pouco de política, assim, talvez um começo para a gente falar aqui. Será que a gente não perde um pouco de tempo quando a gente fica falando em política ainda, em comunismo e, sei lá, do outro lado que tem, assim, mas um super liberalismo, porque fica uma ideia de que, tipo, quem é contra esse governo, o governo federal, né, o presidente Bolsonaro, quem é contra esse governo é comunista. Não existe isso mais na nossa, não na minha agenda, porque eu sou só um cara que fala por falar, eu sou empresário, não estou aqui querendo me aprofundar tanto também, mas assim, quando você é contra algumas medidas dele, assim, isso é coisa de comunista, será que não existe aí uma guerra que é de um fantasma que ele não existe e que o debate se empobrece demais quando rotulam as pessoas como comunista ou enfim, tem esses rótulos muito ruins assim, e isso empobrece, porque o que talvez a gente devesse falar um pouco mais seria assim, quais são os melhores modelos para a gente avançar com o capitalismo, né? Será que isso que a gente está vendo hoje está certo? Será que isso é bom, né? E não assim taxar, ó, você não concorda comigo, então é tudo comunista, vai para lá, tem que tirar, tem que matar, tem que excluir, não sei o quê. Que é bizarro, né? Você tá difícil aí tua câmera, hein? Tá difícil, meu tripé tá bambo aqui, ele fica caindo. Tá difícil. Desculpa. Mas enfim, assim, eu acho uma boa partida, assim, porque é tão fácil, né, criar esse fantasma de falar coisas que não existem. Isso não é uma ameaça, na minha opinião. Né? O que a gente tem que tratar aqui é falar assim, pô, quais são os novos modelos, ou uma coisa que eu acompanho muito, a tal do capitalismo consciente. Para onde a gente vai com isso? Como é que o capitalismo pode ser melhor? Né? Porque assim, se a gente olhar em volta, a questão é, se a gente olhar em volta e achar que
tá bom do jeito que tá, a gente sabe que não. Na verdade, assim, nunca vai estar perfeito, porque nunca, não existe a perfeição. Sempre, a gente precisa sempre melhorar, né? A gente está evoluindo e muitas pautas vão entrar no nosso caminho, né? E tem pautas que são mais urgentes agora, tem pautas que talvez sejam mais importantes no futuro, enfim. E aí, bom não tá. Que caminho é esse que a gente tem que seguir para ficar melhor? E não, o cara é comunista, pô, é uma coisa besta isso, né? Mas tá, eu só levantei a bola aqui, se quiser puxar uma fala sobre isso aí. Não, eu concordo totalmente com você. Por isso que é importante essa nossa conversa, né? Eu também comecei a conversa falando assim, a gente tem muita coisa em comum. Assistindo as suas lives, eu vi isso também, falo, tem muita coisa mesmo. Por exemplo, eu sempre tive, eu vi você falando, acho que foi semana passada, numa das lives, assim, que você sempre teve esse desejo de transformação, assim, e de inconformidade, né, de ser inconformado com as diferenças grandes, né, você falou. Eu também tenho um pouco disso, assim, eu falo que na minha empresa, às vezes eu pensava, poxa, por que tem tanta diferença? Por que o chefe ganha 100 vezes mais, muitas vezes mais do que a copeira, por exemplo? Que é uma pessoa também super bacana, que eu gosto pra caramba, que eu acho inteligente também. Enfim, sempre tive essas reflexões. Outra que você falou foi que você tinha um carro e aí queria dar carona para as pessoas no ponto de ônibus. Isso daí eu faço até hoje, assim. Às vezes eu saio de casa, minha mãe não pode escutar, que senão vai ficar brava, né? Porque falam que é meio perigoso, mas no meu condomínio eu dou carona para todo mundo até o centro. Só que, por quê? Porque eu acho que é um desperdício, às vezes, ir até o centro, não moro tão perto do centro, de carro, sozinha. Então, pô, tá indo pro centro, vamos junto. E geralmente eu dou carona pra mulher em ponto de ônibus, quando eu não conheço, porque daí eu acho que é um pouco mais seguro, mas enfim. Então eu sempre tive esse desejo também, assim, sabe? E justamente por isso eu acho que é importante a conversa, né? E o diálogo. Eu concordo com você, essa parte que você falou, assim, eu acho que não existe outra saída que não seja o capitalismo, né? E por que o capitalismo é tão, eu acho, tão legal, tão bom realmente? Justamente por isso, porque ele permite várias formas de organização e de iniciativas. Que por exemplo, o que você falou, capitalismo consciente, a questão da sustentabilidade. Eu vi esses dias uma live que você fez com uma menina que falava das empresas B, né? Que são as empresas que têm essa preocupação. E eu acho que isso é sensacional. E eu acredito muito que as pessoas têm essa vontade também de melhorar, de fazer o bem. Por exemplo, o que você falou, na minha empresa eu quero adotar essas regras porque eu me preocupo com as pessoas, com os funcionários. E eu realmente acredito que muita gente pensa assim, tanto as empresas, os empresários, assim como você, quanto eu tenho que arrumar um tripé melhor, mas vamos lá. Quanto os próprios consumidores, né? Então eu acredito muito que quem sustenta as empresas são os consumidores, ou seja, tem muita gente que vai no teu restaurante porque você é um cara bacana, porque você se preocupa com as outras pessoas, com os teus funcionários. Então as pessoas valorizam isso e por isso você também vai querer adotar essas ações, outras pessoas vão achar legal o teu exemplo e vão querer adotar, e às vezes o objetivo pode até ser, é legal ser socialmente responsável, isso pode me dar mais lucro. Não tem problema com essa ideia. A pessoa vai fazer, né? Ou empresas que se preocupam com o meio ambiente, por exemplo, vamos se preocupar com o meio ambiente, porque isso dá mais dinheiro. Ok, isso vai trazer o bem, vai melhorar a sociedade também. E não é ruim, entendeu? Então, nesse sentido. Eu concordo com você, voltando um pouco para o assunto, mas pode falar. Não, eu acho que assim, existe esse princípio, né? Assim, acreditar na boa fé, porque essas coisas vão regulando para melhor o mercado. Mas é que eu não acredito nisso. Assim, ele faz sentido para mim, veja. O fato de eu acompanhar e admirar o trabalho de alguns chefes de cozinha que têm essas responsabilidades dentro dos seus negócios, eu falo, porra, esse cara faz isso. Como é que esse cara é muito guerreiro? Porque além dele cuidar, fazer um restaurante bom, que tem cliente, que faz comida boa, que tem um serviço legal, a maneira como ele vive com os funcionários dele, o cara ainda cuida da vizinhança, cuida do meio ambiente, ele tem políticas inclusivas e tal, né? Dentro do trabalho dele. Então, quando eu vejo aquilo me toca, assim. Eu falo, cara, eu preciso seguir
esse modelo. Não é fácil, né? E eu não tenho obrigação de fazer isso. E vou de novo, assim, falar sobre vaga de inclusão, por exemplo. Eu não tenho obrigação de fazer aquilo, mas certo dia eu falei, eu vou fazer e vou mexer com essa causa, assim, né? Me toca, eu. Mas a maioria dos caras que eu conheço não toca. Não, um negócio assim, porra, porque assim, o nosso dia a dia, no meu setor, ele não é fácil. E vou te dar um exemplo claro disso. Assim, agora na pandemia, a gente está falando, nós estamos no 5º mês aí de pandemia, fechou, abriu, etc e tal. Nos primeiros 30, 40 dias, muitos restaurantes fecharam. A gente vai terminar a pandemia com, me parece que 25% no Brasil de empresas de gastronomia, pequenos negócios de gastronomia fechados. O que isso mostra? A fragilidade do nosso setor, né? A pessoa que trabalha nesse setor, ela trabalha quase como para sobreviver. O cara ganha hoje para pagar os boletos que está vencendo hoje também. Assim, ele não tem um fluxo de caixa, ele não tem ele não tem um empresário com condição de fazer grandes transformações. Ele não tem essa condição de grandes transformações. Ele vive ali, sobrevivendo mesmo, assim, né? Esse teu tripé é difícil. Ele vive de uma sobrevivência, quase que de uma subsistência do trabalho dele, de certo modo, né? Então, é um cara pequeno, tem poucos funcionários e tal. Eu estou falando tudo isso assim, por quê? Porque você vê a fragilidade do setor, isso escancarou a fragilidade do nosso setor, tá? E como ele vive nessa tensão, assim, entre, pô, eu preciso manter meu negócio aberto, funcionando e tal, e não só na pandemia, a pandemia só veio fortalecer essa realidade do nosso negócio. Ele não vai ter tempo para pensar em coisas ou no papel social do seu negócio. Não importa isso, ele vai cumprir o que ele tem que cumprir, beleza, mas ele vai fazer aquilo que tem que fazer. Eu preciso tirar dinheiro daqui e pagar minhas contas, ponto. Porque não dá para ter esse respiro, você entende? Você fala, beleza, agora eu vou cuidar do universo. Então, eu não acredito porque assim, e porque eu sou esse empresário também. Eu sei o que é, eu faço isso todo dia, eu tenho empresa, faço isso todo dia. Eu sei o que é você receber uma nova lei para você cumprir, porque você tem que atender tais tipos de pessoa, porque você tem que adaptar o seu espaço para receber tais tipos de pessoa, porque você tem que cuidar melhor do teu lixo, porque senão você vai ganhar uma multa e tal. Toda vez que a gente pega isso, eu falo, caralho, porra, mais do que eu tô fazendo? Sabe? Isso é o primeiro pensamento do empresário. Porra, já tô fazendo tudo isso, já tá super difícil sobreviver nisso aqui. Ainda querem que eu faça mais isso? E isso são o quê? São políticas que atendem nichos da população ou do meio ambiente que precisam ser atendidos através do nosso trabalho. Se não é uma lei que faz a gente fazer isso, a gente não vai fazer isso. Né? Algumas coisas pode ser, mas a maioria das coisas não. Então, só para concluir, eu sei que você está ansiosa com a minha fala, mas assim... Não, pode por exemplo, acessibilidade. Né? É caro fazer acessibilidade. Você tem que montar um projeto do banheiro, você tem que ter uma série de coisas. Um elevador, né? Eu tinha que ter um elevador num dos meus restaurantes. Aquele elevador foi usado talvez uma vez, 2 vezes, né? Eu falo, porra, tem que fazer um elevador. Olha a cabeça do empresário, né? Padrão. Tem que fazer um elevador, caralho, para que não vem aqui. Mas ele não vem porque não tem o acesso? Porque ele está excluído, né? O cara que tem um cadeirante, ele está excluído de ter acesso a muita coisa porque ele não tem acesso construído para ele. Por que eu faria isso, né, sendo empresário, se esse cara já não vem aqui? Então eu não faria, certo? Esse é o meu pensamento grotesco de um tempo atrás. Não faria, não preciso, o cara não vem. Comercialmente falando para mim, foda-se, né? Tanto faz. Agora, vem uma lei e fala assim, não, você tem que fazer isso, porque tem pessoas que precisam disso. Eu falo, beleza, vou fazer. E aí, com o tempo, claro, eu venho percebendo que, óbvio que é importante fazer isso. Pô, a gente tem que fazer essas coisas. Eu não posso deixar essa galera de fora. Eu não posso me lixar para isso, porque se a gente não fizesse, os caras nunca... Então, o que vem antes? Ovo ou galinha, né? É tipo isso. Sabe que se a gente fizer adaptar, ter uma cidade que seja acessível a todo mundo, se as pessoas não têm mais inclusão, saem mais e participam mais das relações sociais, enfim, e são vistas como qualquer pessoa, né? Então, é nesse sentido que eu falo que não dá para deixar na mão do empresário, porque ele não vai resolver esse tipo de coisa, por exemplo. Então,
Então, eu discordo um pouco, assim, e essa é um pouco da essência, de certa forma, do liberalismo e das pessoas que acreditam que as pessoas têm que ter mais liberdade. Uma das coisas é que a gente acredita nas pessoas, ou seja, a gente acredita que as pessoas têm condições de cuidar das próprias vidas, as pessoas... eu acredito que assim como você tem essa consciência, muitas outras pessoas têm, e muitos outros empresários têm. E assim, não precisa ser todo mundo, mas muita gente tem, e além dos empresários, as pessoas têm essa consciência. São todas? Não, mas as pessoas têm, e as pessoas vão cobrar isso das empresas. Não precisa vir o governo colocar uma lei e atrapalhar a tua vida. Você não está errado em achar, puta que pariu, mais uma lei. Por quê? Porque o Brasil é um dos países onde é mais complicado fazer negócio no mundo. No mundo. É onde tem mais dificuldade e liberdade para as empresas e para os empresários como você no mundo inteiro. Entendeu? Que nem você falou, um elevador para ser usado uma vez, duas vezes no ano. Será que você realmente precisa fazer esse investimento? Assim, as pessoas precisam sair de casa, precisam ter acessibilidade, concordo com você. Mas assim, isso tem que ser uma demanda social e as pessoas têm que fazer aquilo porque é necessário e não por causa de uma lei onde elas são obrigadas. Porque daí a gente perde competitividade. Entendeu? E não resolve os problemas do mesmo jeito. Esse é o ponto. Você falou esses dias... Não, mas não, eu não posso concordar. Claro que resolve. Resolvendo um problema de uma parcela da população imensa que tem essa necessidade e que não estaria sendo vista porque já não é vista. Esse é o grande problema. Mas pensa assim, Beto, pensa assim, quanto restaurante pequeno, como você falou, que o cara não tem condições de atender todas. Então, ao invés de fazer um restaurante, ele fecha, ou ele nem faz, porque ele não tem condições de atender. E aí são empregos a menos pessoas a menos para trabalhar, entendeu? Esse tipo de coisa, tipo, essa questão de... Esse foi um exemplo, mas tem vários outros de leis que têm boas intenções. Esse é o ponto, né? Eu acho que essas ideias as pessoas têm boas intenções, só que às vezes acaba atrapalhando ao invés de ajudando. Entendeu? Por exemplo, um dos comentários que colocaram, bem no começo que a gente começou a falar sobre isso, foi a questão do Madeiro. Acho que travou isso aqui, né? Porque faz 2 horas que não mexe ali o nosso views ali e não entra comentário. Ele tá, o meu tá entrando bastante. O meu tá entrando bastante. O meu não aparece nenhum. Que parou faz tempo, não entra mais nada. Mas enfim. Teve um que a pessoa falou assim, o Madeiro. Por exemplo, no começo da pandemia, que o Júnior Dusk lá fez um vídeo falando, que, enfim, criticando, ficar em casa. O que as pessoas fizeram? Boicotaram. Essa ideia do cara não é legal, não vamos comprar. E o cara se prejudicou. Então, no final das contas, é isso que eu acho. Quem demanda, quem decide, quem escolhe, são as pessoas, são os consumidores. Entendeu? Então, se as pessoas tiverem demanda para que você faça um elevador, porque no teu restaurante vai muita gente que usa, você vai ter que fazer. Ou você vai ter que adotar regras que são socialmente responsáveis, ou enfim, porque as pessoas vão demandar, as pessoas vão escolher. No final das contas, são os consumidores que escolhem. E eu acho que esse é o principal ponto. Quando você coloca a regra demais, como é o caso do Brasil, o Brasil está, né, um dos países mais complexos para pagar imposto, mais lei, mas você deixa de gerar milhares de empregos. E assim, por exemplo, eu acompanho você também e vejo que você é um cara que tem, claro, que você fala de oportunidade, né, outra coisa, de oportunidade de, como que é, privilégio, reconhecer os próprios privilégios, né. Eu também, quando eu escutei você falando, eu falei, poxa, eu também acredito nisso. Eu sou uma pessoa que tive muito, muito privilegiada. Por quê? Não sei se já assistiu um documentário que se chama Nunca Me Sonharam. Não. Não, é um documentário muito legal e ele pega nesse ponto, assim, e para mim me tocou muito, porque, como eu te falei, o meu pai e a minha mãe batalharam muito para estudar. E eles sempre tiveram essa ideia, assim, de que o filho tem que estudar, de que estudo é uma coisa mais importante. E então eu digo assim, eles sempre me sonharam, quando eu era criança. O que eu ia ser quando eu crescer, né? Que eu ia fazer uma faculdade e tal. E imagine que muita gente não tem isso. Então só isso já fez
muita diferença na minha vida, né? Desde que eu era pequena, minha mãe sonhou que um dia eu ia fazer uma faculdade. E você é um cara que reconhece essa questão dos privilégios e tal. Só que, por outro lado, você é um empreendedor, né? Mesmo na crise, ou seja, você mesmo citou várias empresas quebrando, o setor de restaurantes, não só o setor de restaurantes, eu li uma reportagem ontem que falava que 50% das micro e pequenas empresas, no geral, vão quebrar. Tipo, é muita coisa. E mesmo com toda essa dificuldade, você, como empresário, está conseguindo se reinventar, né? Eu acompanho o negócio lá das trolhas, né? Que eu ainda não comi, que eu tenho vontade, mas eu acho que deve ser muito caro, não tem tempo pro meu bolso. Mas e quanto emprego você gera com isso? Quanta gente que você inclui na economia que poderia estar em casa sem salário, passando fome, mas está lá trabalhando para você, motoboy, enfim, incluindo e gerando emprego. E isso que é o mais importante. E quando você coloca dificuldade demais, regra demais, você inibe isso. Mas assim, aí de novo entra o papel do Estado. Misturei tudo. Tudo bem, a gente vai desenrolando. Mas, assim, de novo, o Estado também tem esse papel de segurar emprego. O Estado tem o papel de colocar medidas que segurem emprego. Muita gente só segurou emprego porque o Estado colocou uma medida de suspensão do contrato de trabalho. Muitos foram salvos assim, que foi uma medida desse tamanho assim ainda. E segurou emprego por causa disso. Se não fizesse isso, não seguraria. Esses caras teriam fechado muito antes. Muitos só estão, de verdade, muitos só estão vistos por conta das medidas do governo. Se tivesse um pouco mais de medidas, salvaria ainda mais empresas. É o contrário. É o contrário. Não é o contrário. Bom, eu vou citar alguns exemplos. Empresa que eu conheço, que segurou nos primeiros meses por causa das medidas e logo depois que acabou o prazo, demitiu. Se a empresa não consegue, ela vai demitir de qualquer jeito. E quando o governo coloca todas essas medidas... Mas tá vendo? Ela segurou enquanto tinha medida. Tá, e mas se não tivesse tanta regra e tanta restrição... ela conseguiria gerar muito mais. Se você não tivesse, se o custo trabalhista, isso é uma outra coisa, no mundo inteiro, é só você pegar, tem o ranking do Doing Business, legislação trabalhista e justiça trabalhista, como existe no Brasil, não existe no mundo inteiro, e nem o país livre do mundo, não existe. Isso daí, que a gente tem uma visão, agora os comentários vorrou um monte, não sei se vou conseguir mais acompanhar, mas eu não tô vendo ninguém, porque no meu não tá passando nada aqui. Nossa, tá um monte ali, não consigo nem ler. Não sei mas essa legislação é o contrário. Eu vou citar um exemplo. Bateram na porta, que agora não sei se eu vou atender. Meu Deus. Alguém pedindo alguma coisa, né? Pois não sei lá. Mas bom, daqui a pouco eu vejo. A legislação trabalhista, ela atrapalha, porque, por exemplo, eu tenho um Tunico, que é o lavacar lá do prédio que eu trabalho. Ele já me falou várias vezes, ele trabalha, é um prédio super grande, aquele prédio do relógio lá, e ele lava os carros embaixo. Ele precisa de ajuda, ele poderia tentar contratar pessoas para ajudar ele, e ele não consegue por causa do custo trabalhista. Vou ter que atender aqui. Ele deixa de gerar emprego por causa do custo trabalhista. Então, você coloca a regra demais, você atrapalha. Deixa a pessoa entrar na live com a gente. A dona Loreti. Esqueci. Ela trabalha aqui em casa, minha diarista, vem a cada 15 dias. Dá um oi aqui, dona Loreti, pro Beto Madaloso. Oi. E eu esqueci a chave na porta, perdão. Mas assim, veja, de novo, assim, eu como empresário, tá? Eu sei exatamente o que esse cara do Lavacar aí, ele te fala, porque são coisas que a gente também acha. Fala, porra, como é que pode? Né? O quanto a gente paga de imposto sobre isso, não sei o quê, e o custo que é para demitir alguém, o custo que é para contratar alguém, o risco de uma demissão, tudo isso, beleza. Aí vamos pegar um exemplo que está acontecendo bem forte agora, que é essa questão aí dos aplicativos de entrega, certo? Que inteligentemente acharam não é uma brecha na lei, mas uma maneira de você não precisar pagar direito e pagar salário por teus funcionários. Eles falam que eles são empreendedores, super empreendedores que têm uma moto e entregam comida, né? Então consideram eles empreendedores independentes, o que é uma piada para mim, mas tá. Então esses caras não estão submetidos a CLT.
Então o cara se acidenta, sei lá, ele vai se virar sozinho. Né? Com aquele salário que a gente sabe que ele ganha, que eu não sei, tem cara fazendo R$800 por mês, 600, 1.200, eu não sei o quanto eles conseguem fazer. A gente sabe que não é muito. Então ele vai bater a moto, ele vai de repente perder a moto, ele vai se machucar, ele vai para o hospital, vai ter que se internar. Ele não tem seguro sobre isso, ele não tem um seguro, até esqueci o nome agora, esse negócio do afastamento, que a CLT protege um cara desse, ou um seguro do veículo que ele tem, que se ele estiver enquadrado na CLT. Isso é claro, né? Então, ele tá muito mais vulnerável, que também é evidente, isso é evidente, muito mais vulnerável que um trabalhador que está protegido pela lei, né? É pesada a lei? Né? Alternativas para isso, assim, porque a gente chega num consenso, assim, tudo bem, a gente precisa criar mais empregos, precisa flexibilizar um pouco mais, tirando direitos que eles falam, né? Mas assim, a gente entende que esses caras são vulneráveis, então a gente precisa... Eu acho que essa engrenagem mesmo, e essa discussão é interessante, porque não dá para tirar direito para criar emprego, porque a gente está, de certo modo, precarizando mais a situação desses caras. Esses caras já vivem... Qual que é a alternativa? O desemprego. É zero. O que é melhor? Ele ter um emprego, ele ganhar R$500, mas escuta, mas assim, reais, claro, porque claro mas que tem direito pessoa... nenhum, ou ele não ganha nada. Mas assim, é claro que uma pessoa que está assim numa situação, sei lá, de fome, do cara que está precisando pagar as contas da comida em casa, ele vai falar assim, eu aceito trabalhar por R$500 por mês sem direito nenhum. Sim, mas não é melhor ele ganhar 500 do que ele ganhar zero? Mas tem que ter uma linha de corte, tem que ter um mínimo. A gente não pode aceitar que esse mínimo do mínimo seja o que regula a nossa sociedade. A gente tem que ter um mínimo melhor. A gente tem que ter... Aí o que acontece? Só para voltar. Aí essa empresa contrata, paga, tipo os caras do aplicativo, pagam pouco, não pagam direito. Aí o cara tem 10 bilhões de reais na bolsa e esse cara tá ganhando 500 por mês sem seguro nenhum. Tem lógica isso? Não tem. E se as pessoas não concordarem, as pessoas vão boicotar o aplicativo e daqui a pouco eles não vão ter dinheiro. Não tem, porque assim, tá, tudo bem. Qual é a alternativa se eu quero boicotar um aplicativo? Ir no outro aplicativo, que faz a mesma coisa, ou no outro, que faz a mesma coisa. Ou em nenhum. Eu chamo a pizza direto no aplicativo da pizzaria, eu não uso aplicativo nenhum. Mas, enfim, para mim, o melhor exemplo disso é assim... Uma vez, e vai acabar daqui a pouco. É o que falaram assim, você já viu, nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista, não tem justiça trabalhista, não tem esse tipo de direito trabalhista. Você já viu americano querendo vir para o Brasil porque tem direito trabalista? E assim, quanto brasileiro quer ir para lá? Porque tem oportunidade. Esse é o ponto. Oportunidade é aquilo que eu te falei. Se não tem emprego, se é zero, é melhor ter R$500 e zero de direito trabalhista do que nada. Que as comparações, especialmente quando são relacionadas aos Estados Unidos, elas são muito vazias, porque elas não trazem uma comparação com uma realidade nossa. É um pouco diferente. A gente vive uma estrutura social bem diferente. E aí esse é o ponto. É o que a gente fala talvez se você comparar assim, a gente fala assim, o Brasil paga muito imposto. Eu sei que os países nórdicos, né, Suécia, Dinamarca, etc. e tal, pagam mais imposto que a gente. Então você pega um país desenvolvido como esse, fala assim, tudo bem, então vamos pagar mais imposto então? E lá a situação social é muito melhor. Esse é o ponto. Não é só, assim, ó, não é só a quantidade de imposto. Tem um ranking, não sei se você ouviu falar, que é um ranking de liberdade econômica. Todos esses países nórdicos que você está falando, Canadá, que às vezes falam, ali o índice de liberdade econômica, ou seja, a interferência do Estado na vida das pessoas, esse tipo de liberdade, de lei regulando tudo, é muito menor que no Brasil. É zero. Entendeu? E além disso, eles recebem em troca o que eles pagam. Só que não é só a questão do valor do imposto. A simplicidade, né, a forma de cálculo do imposto é muito mais simples. A quantidade de leis e regulação é muito mais simples. O que a gente fala é assim, o Brasil, ele não precisa de um Estado grande que regule tudo, porque ele é pobre. Que é o que você falou. É o contrário. A gente é pobre justamente porque a gente tem um Estado muito grande. Entendeu? A gente tem um Estado que interfere tanto na vida das pessoas, que quer regular tanto e não consegue resolver. Esse é outro ponto. A burocracia estatal. O Estado, na minha visão, quanto maior ele for, mais burocrático, a possibilidade de corrupção ele vai ser. E aí ele não resolve e dificulta. Então, a gente tem tanto problema econômico, a gente é pobre justamente porque as pessoas não conseguem trabalhar.
Esse é o ponto. Tudo bem, não, tem sentido na tua fala, mas também tem na minha, você sabe, né? Na minha visão, não. Essa questão de regular, é isso que eu te falei. Eu acredito, eu me preocupo com as pessoas, eu me preocupo com a qualidade de vida da dona Lorecê que vem aqui, do entregador. Sim, eu me preocupo, eu sou uma pessoa que me preocupa. Eu gostaria de pagar mais para eles, para a gente ter mais. Só que é uma escolha minha. E eu vou fazer isso na minha forma de fazer negócio. Se eu for um empreendedor, no meu trabalho, eu vou tentar mudar a sociedade. E eu acredito, de novo, que a maioria das pessoas também tem essa preocupação. E podem fazer isso. E não precisa do Estado dizendo o que a gente vai fazer. Porque o Estado... Então vamos pensar assim, que então esses caras dos aplicativos, os entregadores fazendo greve, né, agora eles começam a fazer greve e reclamar para a empresa. Agora a empresa vai pagar direito trabalhista para eles. Vai dar seguro para moto? Vai pagar mais, sei lá. É por aí, a lógica é essa, isso que eu entendi. Não, se a lógica assim, as empresas vão demitir ou não vão contratar e as pessoas vão ficar desempregadas. É meio então óbvio, não vai regular nunca. Sabe, você tem o seu negócio. Tá bom. Não, acho que não. Ué, mas não é isso. Quanto mais dificuldade... Não, sim. A gente está falando o seguinte, vamos de novo. Se o mercado regular sozinho, para esses caras ganharem um pouco mais, eles vão ter que reclamar que estão ganhando pouco. Se a empresa demitir, ela fica sem ninguém, porque se um grupo grande reclama, ela fica sem ninguém. Ou seja, ela vai ter que dar aumento. Na tua lógica é essa, eu entendi, é bem isso. Ela vai acabar dando aumento por causa da reclamação deles. Vai dar seguro da moto, vai dar talvez um seguro de vida e tal, né? Isso que eu estou falando, assim, pode ser. Mas eu não acredito nessa benevolência do negócio, assim. Talvez não funcione. Agora fiquei legal, agora fiquei bonzinho. Eu vou pagar os direitos desses caras porque eu estou a fim de pagar. Mas se elas forem obrigadas, elas não vão pagar. Esse é o ponto. E elas não vão dar emprego. A Mariana até perguntou ali, né? Tá, e a sua diarista? Se ela ficar doente? Eu vou até te explicar. A minha diarista, ela paga o INSS por conta própria. Ela trabalha na minha casa há 13 anos. Desde que ela começou a trabalhar aqui, antes ela já pagava. Porque é uma pessoa inteligente e paga, entendeu? É uma escolha. Não dá para contar com essa decisão do indivíduo. As pessoas não sabem fazer isso. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas se você chega na tua casa, você tá lá, teu filho te pediu alguma coisa, você deixa de pagar isso, porque é uma coisa de longo prazo que você não sabe quando você vai usar isso, e você vai comprar outra coisa. Você vai comprar outra coisa que você viu na televisão. Você não vai fazer uma carteira de fundo de garantia para o teu futuro. As pessoas não fazem isso. Vou só voltar no negócio da empresa, o que é importante. Assim, que eu falei num vídeo esses dias. Empresas, supõe-se que empresas têm um cara que está por trás daquilo, que entende o que é fazer caixa, o que é ter capital para passar por uma pandemia. Né? Pandemia, o que é uma pandemia? É quando você acabou todo o teu movimento, você teve que fechar por um tempo e você precisa de caixa para passar por 3 meses fechado. Vamos chamar isso quase que de um seguro-desemprego. Você entende? Eu fechei, eu preciso passar por isso. Empresas com pessoas que estão por trás dela, administradores do negócio, 25%, 30% vão fechar porque não tinham capital de giro, não tinham caixa. Um empresário não conseguia pensar nisso. Imagina uma pessoa que sai de casa para trabalhar, mora longe, a história toda, né, ganha pouco, não sei o quê. Se ela não tem esse registro em carteira, ela vai pensar? Se uma empresa não pensa, eu vou fazer um seguro para mim, pode até querer, assim, ter muita boa fé numa pessoa que não tem muitas vezes escolaridade, não entende nada do que vai acontecer se ela perder o emprego. Ela não faz isso por conta. Por isso que ela precisa ser protegida de alguma maneira. Ela precisa ser protegida. Então, por isso vai deixar essa galera onde? Ué, mas agora na crise todo mundo está fechando, um monte de gente está fechando, e não é só no Brasil, porque as pessoas têm dificuldade, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, as empresas estão falindo por causa desse... Mas aí entra o Estado, e aí você fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos ajudou. Mas é o contrário, Quanto menos dificuldade, mais rápido as pessoas vão conseguir sair da crise. E no Brasil, você vai ver, nos Estados Unidos, a economia já está voltando e recuperando. Por quê? Porque tem mais liberdade para empreender. No Brasil, é o contrário. A gente vai demorar muito mais porque a gente não tem liberdade, porque é muito mais difícil, porque a gente pensa nessa questão do direito. E quando você põe muita regra, você dá direito para uns, mas tem um montão que não vai conseguir ter emprego nenhum. Entendeu? Vai acabar nosso tempo, né? Mas se você quiser... Tem 10 minutos ainda. Ah, é verdade. Eu estava achando que era... Podemos brigar ainda. Já estava desesperado. Podemos brigar bastante. Mas o que acontece? Muita gente colocou ali, e é o que eu realmente acredito,
qual que é a solução? A solução é você criar a regra demais? Não, a solução é a educação. Quando você melhorar a educação, e principalmente o que a gente defende muito é a educação de base, aí as pessoas vão ter essa consciência. E as pessoas têm que poder escolher. Quando a gente fala muito de liberdade, liberdade pressupõe responsabilidade. Então, quando você dá liberdade para as pessoas, você também dá responsabilidade. E elas serem responsáveis pelas próprias vidas, tomarem as próprias decisões. E se o cara não quiser fazer poupança, o problema é dele. Entendeu? O ponto, além de tudo, é você acreditar que essa intervenção estatal vai resolver o problema. Claro, ele segura, por exemplo, ele segura 4 meses na vida do cara. Você acha que no Brasil está resolvendo? Claro que para muita gente está resolvendo, óbvio. Esses caras, eles deixam de ser mais vulneráveis, isso que eu estou falando. Eles deixam de correr mais riscos. De novo, assim, eu não quero ficar aqui o louco que acha que tem que ter um monte de regras, assim. Mas eu acho que... Mas é o que você defende quando você fala de direito trabalhista. Claro, mas a gente precisa entender que precisa do mínimo. A gente sabe o quanto são vulneráveis, isso que eu estou falando. Né? Por exemplo, o negócio da MP da doméstica, né? que vem para tratar disso e cuidar com o CLT, dar essa segurança para a pessoa quando perde o trabalho e tal. Ajuda um monte de gente. Está ajudando um monte de gente. Ela deixa de ser uma pessoa que é totalmente informal para estar mais protegida por lei. Isso é óbvio. De novo, você protege alguns e assim, as pessoas não deixaram. Algumas pessoas podem ter deixado de contratar, mas continuaram contratando. Contratam ainda, precisam do serviço. Mas agora você vai pagar um direito a mais para essa pessoa, que ela merece esse direito também. Está incluída na nossa, enfim, na nossa legislação. Não dá para fingir que ela se vira sozinho. Não se vira sozinho. É aí que está o fato. Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio. De novo, eu sou empresário, eu sei quanto é difícil. Mas eu também sei, assim, é difícil para mim. Imagina o cara que não tem direito, o quanto é difícil. É isso que é o complicado. O empresário sofre tanto, carrega o Brasil nas costas. O cara carrega o Brasil nas costas junto comigo. Não estou carregando junto, sozinho. E daí ele vai embora e vai ficar Deus dará, porque eu decidi hoje que, eu vou tirar 2 pessoas que trabalham comigo. E o cara vai ficar na mão, que me ajudou há 10 anos trabalhando comigo, ajudou a construir meu negócio, e ficar na mão sem nada, só porque a minha empresa precisa ganhar mais. E tem que ter um equilíbrio na situação, isso que eu acho. O cara não pode deixar esses caras na mão. E aí, num cenário... Enfim, falei. Estou falando muito. Não, eu acredito nisso. Que é aquilo que a gente falou. Quando você dá muito direito para algumas pessoas, você... primeiro, porque o direito não é uma coisa inata do ser humano, né? É uma coisa que a gente criou na sociedade. Você deixa milhares de outros sem, entendeu? Sem a oportunidade de trabalhar, sem nada, sem zero direito e 0 salário, entendeu? Tipo, direito trabalhista, legislação trabalhista como existe no Brasil, não existe. Não existe, como você falou, nos países nórdicos. Em todos os países. Cara, assim, eu acho muito difícil quando traz esse assunto assim, de ficar comparando o Brasil. Eu acho que, como eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho esse estudo, tudo bem que você traz ele aqui, mas assim, eu vejo muito, porque eu olho em volta. Assim, como é que fica esse cara quando ir embora hoje? Aí tem uma lógica na minha cabeça. Esse cara agora, ele ficou sem nada. Vamos supor que ele não tem direito ao seguro-desemprego. Esse cara foi embora agora, amanhã ele não tem mais salário. Beleza. Ele não vai mas esse é o ponto. Azar o dele. O Brasil tem 20 milhões de empregados, esse cara agora está sem emprego, ninguém está contratando. Esse cara vai ficar aí uns 3 anos sem nada. Então, só que se você pensar que se tivesse muito menos dificuldade para os empresários como você e mais pessoas tivessem emprego, a economia tivesse melhor, esse cara ia ser mandado embora e ia arrumar outro emprego. Só que eu sei que tem essa lógica, faz sentido você falar assim, vamos facilitar a contratação, mas talvez tenha outros meios que não deixem vulneráveis essas pessoas, mais vulneráveis, certo? Talvez existam outras maneiras. Pode ser que se tire imposto de outro lugar que não seja, não encareça o trabalho dele, mas tirar o direito é muito complexo. É isso que eu estou falando. É legal mandar um cara embora agora e falar assim, tchau, acabou. Não tem nenhum seguro sobre isso. Você não vai, nos próximos 3 meses, enquanto você procura emprego, você não vai ter nem R$1 para você ganhar. Isso não é legal. Então, só queria fazer um blend com você aqui. Eu compreendo que tem que facilitar um pouco para ter mais contratação, mas achar que esse cara tá tranquilo se ele perder emprego hoje, sem seguro nenhum, não é legal também. Também não é justo. Não é justo com essa mão de obra. A mão de obra que carrega o país junto com o empresário. Não é justo com esses caras. Isso que eu tô tentando dizer. É que não é, de novo, aquilo que você entende que é a solução, na minha visão, é o problema, é uma parte do problema, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, assim, eu não tô trazendo uma solução, estou trazendo uma reflexão
porque eu não, se fosse uma solução fácil, até acho que já teria inventado. Se a tua fosse simples assim, já teria sendo usado. Se a minha fosse simples assim, estaria sendo usada. Tá, mas então volta. A minha é fácil e está sendo usada em vários países do mundo. Os países mais ricos do mundo e que têm a melhor renda per capita, porque as pessoas têm melhores condições. Eu fico refém desse negócio dos melhores, maiores do mundo, porque eu não sei essa informação. Eu precisaria saber mais mesmo. Talvez não seja tão assim. E mesmo países pobres, Beto, que adotaram liberdade, mais liberalismo. Tem um exemplo da Letônia, que era um país rico, que adotou o socialismo lá atrás e que se tornou pobre, que a renda per capita diminuiu, enfim, e que agora está adotando medidas liberais que estão fomentando a economia. Então, esse é o ponto. Mas assim, de novo, não, assim, vamos tirar socialismo do debate. Ninguém aqui está falando de socialismo. Estão pensando como é que o capitalismo pode ser melhor. É isso. Mas agora sim, tudo bem. É que na minha visão... Vamos pensar assim, vamos pensar aqui no Paraguai, sei lá, estou chutando. Então ali é muito mais livre, né? Os empregados têm menos direitos. Aqui uma empresa multinacional vem ali e coloca o negócio ali, porque no país dela é mais amarrado, que o cara não vai querer colocar essa empresa nos Estados Unidos, porque é mais caro um pouco trabalhar lá. Lá, para explorar essa mão de obra um pouco mais, a gente coloca uma empresa num lugar que não tem esse direito, vai dar emprego, né? Vai dar emprego, essa empresa vai crescer muito, mas, claro, a gente vai dar emprego para um país que é pobre lá, né? Para os caras trabalharem. Então resolve a situação do emprego, mas resolve a diferença que existe nesse país? Essa é a grande questão. A gente está ajudando a resolver diferenças sociais, ou a gente está se aumentando, porque daí um ficou muito mais rico e os outros ficaram lá embaixo mesmo. É essa lógica que tem que diminuir um pouco. Tem que diminuir um pouco, tudo bem. Não vamos resolver, não é todo mundo igual ao socialismo. Não tem lógica a renda de tipo 20 pessoas no mundo ser igual a de, sei lá, de 200 milhões de pessoas. Não tem lógica nenhuma. Na minha visão... Não é correto, não é humano isso, não é nem humano isso. Assim, tem dois pontos. Um é assim, o capitalismo e a geração de riqueza que o capitalismo proporciona tirou milhares de pessoas da pobreza no mundo. Tá? Então, na década de 40, ou na década de 70... Eu sou a favor do capitalismo, só para... Tá? Eu não estou sendo deixa eu te explicar. Lembrei de uma outra coisa. É que assim, quando você coloca regulação demais, lei demais, Estado demais, na minha visão, você está... menos capitalismo. Menos capitalismo. Quando você tem mais liberdade, menos regulação, menos Estado, é mais capitalismo. Mas por então, isso, tudo bem. Eu acho que o Brasil é menos ponto, capitalista que outros países que têm mais liberdade. Entendeu? Mas daí que eu venho com essa história. Ok, capitalismo, óbvio, não estamos discutindo isso. Até que ponto essa total liberdade ela é boa? Eu acho que ela tem um limite. De novo, tem que ter um limite. E volto na história da acessibilidade, por exemplo. Ninguém vai pensar nisso. E tem muita coisa que o cliente não vai, o cliente externo lá não vai estar olhando se está fazendo ou não, porque para ele é indiferente. Mas que na retaguarda, por exemplo, negócio de coleta de lixo, certo? O cliente está preocupado se está destinando o teu lixo para o lugar certo ou não? Ele não está preocupado com isso, ele não está vendo isso. Mas tem que existir uma lei que fala assim, você precisa cuidar disso de tal e tal e tal maneira. Para o cliente, ele quer pagar menos, ele não quer saber se o lixo vai estar no lugar, não sei o quê. Tem coisas que precisam de melhoramento, tem coisas que precisam. Isso é outra coisa que eu discordo. No Jornal do Mas Live você tem falado sobre isso, por exemplo, você até falou um dia, o cara que investe, ele sempre vai querer mais retorno. Não é, cada vez mais está surgindo banco, tem inclusive um banco social e sustentável, em que as pessoas escolhem e querem ver as consequências de onde o dinheiro dela está sendo investido e para que ele está sendo usado. Cada vez mais vai... Isso, e cada vez mais está tendo essa consciência. Entendeu? Então, eu acho que esse é o... Bom, a gente precisa fazer mais um, fazer amanhã mais uma. Vamos marcar. Como que tá o tempo aí? Tá acabando ou não? Tá, agora faltam 2 minutos para 9h10. Tá. Dá para brigar mais um pouco. Pois não assim, eu acho que a discussão assim, é muito boa. Só que eu acho... É isso que eu acho que você tem que entender, que entendeu? Que é isso que a gente acha que é a solução, na verdade é o problema, na verdade é o que dificulta. E outro ponto, rapidamente, falta 1 minuto no meu aqui, mas eu acho que, eu não sei, ele dá uma visão, nunca fui até o final nas minhas lives. Não, ele vai cortar, quando acabar o tempo ele corta. Tá. O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Entendeu? O problema é ter muita pobreza e não ter desigualdade. Se você empreende, gera emprego, eu até ia brincar, se você gera emprego e quer ganhar muito dinheiro para poder comer polvo,
que eu nunca comi na vida, eu vi você falando que come também. E viajar para o Alasca, excelente. E você está gerando riqueza e gerando emprego. Mas eu não posso fazer isso em detrimento da vulnerabilidade dessas pessoas. Mas você não vai fazer em detrimento. Você está gerando mais emprego quando você faz isso. Eu não posso precarizar porque eu 20 não posso segundos. fazer isso. Isso que eu estou falando, tem que ter coisas mínimas. Acho que tem que ter segurança mínimas. Mas nós vamos ter que fazer outra. Daí não vai ter o mínimo. Marca. É só marcar 10 segundos. Mas tá bom, obrigada. Valeu. Obrigada, vamos falar mais. Gostei. Bem legal. Vamos discutir mais. A gente empatou ainda.